Graça e paz, amados do Senhor. Seleção e comentários de textos bíblicos. 1 Coríntios, capítulo 12. Os dons espirituais. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vocês sabem que, quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Por isso, eu lhes afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz, Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer, Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, e a outro, fé, pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar, pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a outro, variedade de línguas, e ainda a outro, interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um como quer. Diversidade na unidade. Ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só corpo, todos nós fomos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, porque eu não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. E se o ouvido disser, porque não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros do corpo segundo a sua vontade. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Assim, há muitos membros, mas um só corpo. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Enquanto os que em nós são decorosos, não precisam ser tratados de maneira especial. Mas Deus estruturou o corpo dando maior honra aos membros que dela tinham falta, a fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo, e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que têm dons de curar, os que têm dons de prestar ajuda, os que têm dons de administração,
e os que falam diversas línguas. São todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? Todos têm o dom de realizar milagres? Têm todos dons de curar? Falam todos em línguas? Todos interpretam? Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. O amor. Passo agora a mostrar-lhes um caminho ainda sobremodo excelente, que é descrito no capítulo 13. Voltemos ao início do capítulo 12, os dons espirituais. Para a edificação do seu corpo, da sua igreja, que é formada por diferentes pessoas, por diferentes membros. A igreja é como o nosso corpo, tem vários membros que compõem o corpo, que agem em conjunto em favor do corpo. Então Deus deu a nós diferentes dons para a edificação e o bom funcionamento de sua igreja, do seu corpo. É o mesmo Espírito que dá os diversos dons a cada um de nós. Há diferentes dons, há diferentes ministérios, há diferentes formas de atuação, mas tudo vem de Deus para que haja a edificação, a construção em santidade do seu corpo aqui na terra e a igreja cumpra o seu papel. Tudo visa o bem comum. Palavra de sabedoria, não sabedoria aqui da terra, do alto, que vem do Espírito Santo. Palavra de conhecimento, Deus revela coisas a respeito das pessoas, a respeito de você que você não sabia, a respeito da situação, Ele revela quando necessário. A outros é dado o dom da fé, é uma fé especial, que opera verdadeiros milagres. Aos dons de curar, a todos nós é ordenado orarmos pelos enfermos e eles serão curados, mas alguns recebem o dom especial de curar. É um dom especial. Um dom de operar milagres, o dom de profecia. Eu já fui usado em profecia, só tenho consciência de ter sido usado uma vez. Eu não tenho o dom de profecia, que normalmente Deus me usa nele, mas Deus pode usar qualquer um de nós com profecia, vendo a necessidade. Ao dom de discernimento de espíritos, que sabe o que é de Deus, o que é do homem, o que é do inimigo, o que é de Deus. A variedade de línguas e a interpretação de línguas. Tudo isso é realizado pelo mesmo Espírito, para que nós atuemos em conjuntos, um cooperando com o outro, para a edificação do corpo que é a igreja. Não pode haver divisão em nós. Nós devemos agir em unidade. Quando há unidade em amor entre nós que somos irmãos em Cristo, quando não há espírito de inveja, de vanglória, de competição, de egoísmo, quando nós nos amamos uns aos outros e temos em consideração uns aos outros, então o amor de Deus transborda de nós e o mundo conhece que Deus é amor através da unidade do seu corpo. Há ministérios diferentes. Alguns são apóstolos. Normalmente os apóstolos eram aqueles que conheceram a Jesus pessoalmente. Até o apóstolo Paulo, que viu a Jesus de uma forma sobrenatural. Mas hoje alguns se consideram apóstolos também. Quem abre um novo ministério, um ministério diferente dos demais, está abrindo um ministério apostólico. Há profetas que Deus usa em profecia, que eles precisam estar em espírito para não falarem com a sua alma, por isso as profecias precisam ser julgadas, porque o profeta, às vezes, ultrapassa aquilo que Deus está falando. Com a sua alma, ele quer beneficiar alguém, ele quer abençoar alguém, e aí ele fala com a sua alma, não é Deus que está falando. Então os profetas devem conhecer muito a palavra de Deus, porque é o conhecimento da palavra de Deus que nos ajuda a discernir o que é de Deus e o que é de nós. Para que o profeta, ao entregar a profecia, só fale aquilo que Deus está mandando falar. É por isso que a profecia precisa ser julgada. Mestre, nem todos são mestres. Deus dá o dom de mestres a algumas pessoas. Tudo para a edificação da igreja. Nem todos têm o dom de realizar milagres. Nem todos têm o dom de curar. Nem todos têm o dom de prestar ajuda, de administração, de falar em várias línguas.
A minha esposa fala em várias línguas, ela tem influência em línguas, eu não tenho influência em línguas. Mas tudo isso, todos os diferentes dons, são para a unidade do corpo de Cristo, para que o mundo conheça que nós nos amamos e somos um em Cristo Jesus. Derrama, Senhor, a tua unidade sobre nós, que possamos morrer para nós mesmos, para o nosso egoísmo, para a nossa vaidade, para o nosso orgulho, que nos amemos como Cristo nos amou, que haja profunda unidade em nós e que os dons que nos deste sejam colocados a serviço do teu povo, da tua igreja, em nome de Jesus. Amém.